responderá. 1 Coríntios 9, 14, que diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 9:14, vamos a ler. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Anybody that preach the gospel Qualquer um que prega ou anuncia o Evangelho must live the way of the gospel. deve viver a maneira do Evangelho. How is that? Como é isso? Romanos 2:20. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? If you preach that you must not steal, Se você prega que não deve furtar, you yourself must not. você mesmo não deve furtar, você que prega isso. So what does that mean? Então, o que isso quer dizer? If you preach the gospel, you must live the way of the Se você gospel. prega o Evangelho, você deve viver a maneira do Evangelho. Filipenses 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, Os membros também que ouvem o evangelho must live the way of the gospel. Devem viver também ao modo do Not Evangelho. only the preacher, but the one Não somente o listening to the pregador, aquele preaching. que anuncia, mas também aqueles que ouvem a pregação. Vamos voltar. vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. See, the life of a Christian, be a minister or be a member, must be based on the Bible. A on vida the de um cristão, Evangelho. a vida de um cristão, quer ele seja ministro, quer seja um membro, ele deve viver a maneira do Evangelho. But what is sad to note is, Mas o que é triste em saber é when they read 1 Coríntios que 9:14, outros, quando leem este versículo citado pelo irmão, they only interpret it to be a source of livelihood for preachers. eles interpretam que é uma maneira de subsistência para pregadores. But even if that is the interpretation, Mas mesmo que esta fosse a interpretação, the Apostle Paul did not use that. o apóstolo Paulo não utilizou isso. Vamos ler outra vez e continuar. 1 Coríntios 9:14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. He says, Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. so it is his obligation to preach. Então é a obrigação dele pregar. It is his not way of living. Não é a or, sua maneira de viver ou de obter dinheiro. or lucro or ganância. Bible calls it torpe ganância. A Bíblia chama isso de torpe ganância. If you are interpreting that verse in order to get money from Se the você interpreta esse versículo de maneira a obter lucro do Evangelho. it is torpe ganância. Isso é torpe ganância. Vamos ler Tito 1:11. Aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Vamos a ler 1 Pedro 5:1. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. See, you have to preach and you have to take care of the flock. Now por torpe ganância. Você deve pregar e apacentar o rebanho de Deus, não por torpe ganância. See, that is our answer to your question. Essa é a nossa resposta à pergunta do irmão. Ficou claro, irmão? Agradeço aí a resposta.
Muito obrigado, irmão. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.